Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Vamos lá? 393ª noite. Sherazade continuou com a história da noite anterior da seguinte forma. O príncipe, enternecido da triste situação em que via sua querida princesa, não precisou de outros indícios para perceber que a sua doença era fingida e que, pelo amor que lhe tinha, se achava num tão triste constrangimento. Saiu do gabinete e, depois de eu ter relatado ao sultão que acabava de descobrir de que natureza era a doença da princesa e que não era incurável, disse-lhe que para conseguir a sua cura precisava de lhe falar em particular e face a face. E quanto aos arrebatamentos ou convulsões que tinha à vista dos médicos, esperava que o receberia e ouviria favoravelmente. Mandou o sultão abrir a porta do quarto da princesa e o príncipe Firouzschah entrou. Logo que a princesa o viu aparecer, como o tomasse, mercê do traje que trazia por um médico, levantou-se como enfurecida, ameaçando-o e carregando-o de injúrias. Isto não o impediu de avançar, e aproximando-se o bastante para ser dela apenas ouvido, disse-lhe em voz baixa e com ar respeitoso para dar-se a conhecer. Princesa, não sou um médico. Reconhecei o príncipe da Pérsia que vem dar-vos a liberdade. Pela voz e pelas feições que reconheceu ao mesmo tempo, não obstante a longa barba que o príncipe deixara crescer, a princesa sossegou, deixando transparecer no rosto certo clarão de alegria que o que mais se deseja e o que menos se espera é capaz de cansar quando sobrevém. O pasmo agradável em que ela se achou tolheu-lhe a fala por algum tempo e deu ocasião a que o príncipe Firouzschah lhe contasse a sua desesperação no instante em que o índio a roubara e arrebatara à sua vista, a resolução que tomara desde então de deixar tudo para procurar em qualquer parte da terra em que pudesse estar e de não cessar sem a ter achado e arrancado das mãos do pérfido. E, finalmente, porque felicidade, depois de uma viagem longa e penosa, tinha a satisfação de a encontrar no palácio do sultão de Caxemir. Tendo acabado de falar com as menos palavras que lhe foi possível, rogou à princesa que o informasse do que lhe acontecera desde que fora arrebatada, até o instante em que tinha a felicidade de falar-lhe, dando-lhe a entender que importava que tudo soubesse para tomar as medidas próprias a deixar mais largo tempo debaixo da tirania do sultão de Caxemir. Não tinha a princesa de Bengala um largo discurso que fazer ao príncipe da Pérsia, visto que bastava contar-lhe de que modo o sultão de Caxemir, voltando da caça, a livrara da violência do índio, mas que fora cruelmente tratada no dia seguinte pela declaração que ele viera fazer-lhe, da resolução precipitada que tomara de casar com ela, nesse mesmo dia, sem ao menos dar-se ao incômodo de alcançar o seu consentimento. Procedimento violento e tirânico, que lhe causara um desmaio, depois do que não tiver outro partido a seguir, senão o que tomou, como melhor para conservar-se para o príncipe a quem dera o seu coração e a sua fé, ou antes morrer do que entregar-se a um sultão a quem não amava e ao qual nunca poderia amar. O príncipe da Pérsia, a quem a princesa não tinha na realidade outra coisa que dizer, perguntou-lhe se sabia o que fora feito do cavalo encantado depois da morte do índio. Ignoro, respondeu ela, a ordem que o sultão possa ter dado a tal respeito, mas visto o que dele lhe disse, é de crer que o conserve com cuidado. Como o príncipe Firouzschah não duvidasse que o sultão de Caxemir fizesse guardar cuidadosamente o cavalo, comunicou à princesa o intento que tinha de servir-se dele para levá-la à Pérsia, depois de assentar com ela nos meios que deviam adotar para terem bom êxito e não encontrarem impedimento na execução, e particularmente que, em vez de se achar em trajo caseiro como estava então, se vestisse no dia seguinte para receber o sultão com decência, quando lhe se apresentasse sem obrigá-la
a todavia falar-lhe. Alegrou-se em extremo o sultão de Caxemir quando o príncipe da Pérsia lhe deu parte do que operara logo na primeira visita para o adiantamento da cura da princesa de Bengala. No dia seguinte, considerou-o como o primeiro médico do mundo, quando a princesa o recebeu de um modo que o persuadiu que, na verdade, a sua cura estava muito adiantada, como lhe fizera esperar. Em face do seu estado, contentou-se com manifestar-lhe o quanto se alegrava de haver na disposição de recuperar com brevidade a sua saúde perfeita, e depois de a ter exortado a concorrer com um médico tão hábil para acabar com o que tinha tão bem principiado, dando-lhe toda a sua confiança, retirou-se sem dela esperar palavra alguma. O príncipe da Pérsia, que entrara com o sultão de Caxemir no quarto da princesa, saiu na sua companhia e perguntou-lhe, sem se falar ao respeito de que lhe era devido, podia interrogá-lo por que aventura uma princesa de Bengala se achava só no reino de Caxemir, tão distante do seu país, fingindo que o ignorava e que a princesa não lhe tivesse dito coisa alguma a este respeito, mas fê-lo com o intuito de induzir a falar do cavalo encantado e saber da sua boca o que era feito dele. O sultão de Caxemir, que não podia penetrar por que motivo o príncipe da Pérsia lhe fazia esta pergunta, não lhe fez disso mistério. Disse-lhe quase o mesmo que ele soubera da princesa de Bengala, e quanto ao cavalo encantado, que o mandara depositar no seu tesouro com uma grande raridade, ainda que ignorasse como podiam servir-se dele. Senhor, replicou o fingido médico, as informações que Vossa Majestade acaba de dar-me subministram-me o meio de acabar a cura da princesa. Como ela andou no cavalo, e como esse cavalo encantado contraiu alguma coisa de encantamento que não pode dissipar-se senão em certos perfumes que conheço, se Vossa Majestade quer ter esse gosto e dar um espetáculo dos mais maravilhosos à sua corte e ao povo da sua capital, mande-o amanhã trazer ao meio da praça, diante do palácio, e confie em mim quanto ao resto. Prometo mostrar a Vossa Majestade e a toda a Assembleia, em poucos instantes, a princesa de Bengala, tão sã de espírito e de corpo, como nunca na sua vida. E para que isso se faça com todo o esplendor que ela merece, convém que a princesa esteja vestida com a maior magnificência que possível for, e com as mais preciosas joias que Vossa Majestade possa ter. Teria o sultão de Caxemir feito coisas mais dificultosas que as que o príncipe da Pérsia lhe propunha, para conseguir a satisfação dos seus desejos, que lhe parecia estar muito próximo. Foi no dia seguinte o cavalo encantado tirado do tesouro por sua ordem e posto ao raiar do dia na grande praça do palácio. Espalhou-se logo o boato por toda a cidade que era um preparativo para alguma coisa extraordinária que devia acontecer, e de todos os bairros concorria para ali uma multidão de gente. Foram ali dispostas as guardas do sultão para impedir a desordem e para deixar um grande espaço vazio à roda do cavalo. Porém, percebeu Sherazade que já era dia e cessou de falar neste instante. A princesa de Bengala conseguirá finalmente se livrar das garras do sultão de Caxemir e prosseguirá com seu amado príncipe Firouzschah de volta para a Pérsia? Será que o plano urdido pelos dois terá efeito? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.